tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui na Avenida Conselheiro Aguiar, na frente da Galeria Nice, para falar com um cara que é super presente na cena do rock de Pernambuco. Ele toca na banda Serrapilheira, é dono do estúdio Space Invaders e hoje a gente vai falar com o baterista Ivo Lage. Vamos lá? Então, pessoal, a gente está aqui no estúdio Space Invaders para falar com um cara que é super ativo na cena do rock pernambucano, já participou de altos festivais, do Abril pro Rock, da Batalha de Bandas do Shopping Recife, também é baterista da Serrapilheira, Ivo Lage. E aí, Tudo beleza? bem? Tudo certo. Então, vamos falar um pouquinho do seu início na música, pode ser? Qual é que te motivou a começar a tocar? Na verdade, a minha história de começar a tocar, ela não foi nem um pouco poética, assim, né? Eu não tinha ninguém, irmão mais velho, família, nada que me levasse ou me apresentasse nada de música, de rock, de nada. Mas aí no colégio chegou um amigo meu, me deu um par de baqueta e fez: tô montando uma banda de punk. A gente vai tocar Devoted to Audio, Blink-182 e umas músicas minhas. Tu vai ser o baterista, porque eu quero que tenha amigo na banda. Pronto, aí foi assim que eu comecei a tocar. Aí a gente foi pro estúdio de Lobão, lá na Caxangá. Lobão, um cara muito clássico, das antigas. Aí lá ele tinha os pratos incluso. Na época o ensaio custava R$15, umas 3 horas. Aí a gente ia pra lá e quando eu cheguei lá, eu vi que bateria se tocava com o pé. Que eu não sabia não. Aí foi assim que começou. Foi no improviso, no dia. Comecei tarde, né? Isso eu Quantos já anos? tinha uns 13 para 14 anos. E eu fui nessa brincadeira de ensaiar toda sexta-feira por muito tempo. Então eu demorei para começar a melhorar. Eu vim estudar já meio velho, assim, já com 19 anos eu comecei a estudar legal. E de 13 a 19 foi só na vontade mesmo. Pegava um bizu aqui, um ali, assim, perdido. Mas aquela velha dificuldade, não tinha onde estudar, né, bateria. Bateria é um instrumento complicado se você não tem uma casa, um lugar fechado. E aí ficava lá nas almofadas. Não tinha nem ideia que tinha pad, nada, que hoje em dia tá mais tranquilo nas lojas, assim, todo mundo fala, né? Mas enfim, foi dando certo, né? Certo. Foi seguindo ali. Certo até certo ponto. Mas tá tudo bem. Massa. Foi por aí. Massa. E aí tu começou por algum ídolo, assim, quando tu começou a tocar, tu se inspirava em alguém pra fazer ou... Assim, eu gostava muito, e até hoje eu admiro esse bicho, que ele toca muito mesmo, que é o cara do Blink, que era O Travis? a banda que eu tocava algumas músicas na primeira época. Travis a história dele é muito doida, né? Positivamente, assim. Ele começou a tocar muito cedo, estudou, veio de baixo, teve acidente de avião, não morreu, tá aí tocando. Até hoje. O cara é massa, né? Mas assim, acho que a primeira referência que eu tive foi ele. Mas era uma referência muito verde mesmo. Porque eu tinha que tocar as músicas dele, eu escutava e dizia, pô, esse cara é foda, mas não conhecia outras coisas, né? Fui conhecendo com o tempo, assim. Tô ligado. Daqui de Pernambuco, tu tem algum, assim, algum que tu já chegou a tocar? Pernambuco tem muito cara bom, pô. Na área de bateria, tem muito cara bom. Eu fico até sem querer falar de um ou dois, porque o cara vai esquecer outros, né? Mas assim, a gente tem, sei lá, vou tentar falar alguns que eu me lembre rápido, assim. Da velha guarda, a gente tem Maurício Chiappetta, que faleceu recentemente, que é um mestre da vassourinha, conhecido mundialmente, inclusive, assim. Aí é Bel Perrelli, que deve, se eu não me engano, estudou com Maurício, com Chiappetta. Esses caras são muito mestres. Tem outros caras de uma geração mais nova que já estudaram com esses, né? Com Ebel, com Gediel, que é professor do conservatório também e tal. Que vem Márcio Silva, aí Marcos Monte, Rostan. Esses caras, eles são muito bons, pô. É porque a gente não tem aquele lance do cara ter uma banda famosa e ser referência nacional. Mas, pô, os caras tocam muito, tá ligado? E Hugo, sem querer menosprezar os outros, porque todos esses são meus amigos, né? Mas, tipo, Hugo, ele tem um lance de identidade experimental no instrumento que me chama a atenção de uma maneira absurda, assim. Qualquer hora eu consigo estudar com ele, se der. Massa.
E desde que tu começou esses ensaios, a banda com os caras, daí em diante tu queria ser músico, tu quis ser músico, passou... Mais ou menos, né? Na adolescência menor, assim, 14... É porque eu fiz vestibular cedo também, eu fiz vestibular com 15 anos, eu era adiantado no colégio. 15, foi 15. Fiz vestibular com 15 anos. Aí, pô, eu não sabia o que eu queria, né? Eu não sabia o que eu queria, fiquei lá sentado, na época não era inscrição online, o cara ficava lá com aquela ficha de inscrição, na frente do banco matriz lá pra entregar e pagar a inscrição, olhando e tudo preenchido menos o curso. Aí, porra, eu vou botar música, bicho. Só que eu não tinha estudado música, aí não passei, né? No solfejo, no teste de habilidade que vem antes do vestibular. Aí fiz, não passei, aí você em música tem uma segunda opção para você não perder a inscrição. Quando você não passa desta habilidade, você pode ir para outro curso. Aí eu tinha botado economia, passei em economia e cursei 3 períodos. Aí depois, nesse meio tempo, eu já comecei a estudar um pouco mais de música. Aí larguei o curso depois e fiz o vestibular de música. Mas teve esse meio tempo na economia aí. Mas e, tipo, tua família? Foi surpresa tu tentar música ou... E era de boa? Não, eu acho que não, assim. Meu pai é economista. Não significa que eu botei economia por causa dele, mas eu sempre fui melhor nas matérias de exatas. Sempre fui melhor com número do que com história, geografia, enfim, essas coisas. E aí ele tentava me direcionar para alguma coisa que desse dinheiro, que é o que todo pai faz, né? Sim. É o que todo pai faz. E música não é conhecida como uma coisa que tem tanto dinheiro. Mas aí assim... Como eu era meio doidão, sempre fui muito sonhador, eu sou muito sonhador. Eu acho que no fundo eles já esperavam que em algum momento eu fosse abandonar tudo e tentar as coisas assim que eu queria, né? Tu fez conservatório de música? Aproveitei pouquíssimo o tempo do conservatório que eu tive lá, podia ter aprendido muito mais do que eu aprendi, mas eu estudei uns 3 anos lá. Estudei com Gediel e depois estudei com Abel Perrelli. Onde? No João Pernambuco? No Pernambucano. Eu estudei lá esse tempo, só que aí nesse tempo eu já estava mais da metade da faculdade e eu já estava estagiando no João Pernambuco. Eu já era professor e não tinha estudado ainda numa escola de bateria. Tinha tido um professor particular aqui ali, mas aí, porque é muito doido, né? O João Pernambuco é uma das escolas que eu acho que não deve acabar nunca. O papel social dela é importantíssimo, é um lugar muito bom, pô. Só que tem problema de financiamento, né? Que é uma escola financiada pelo governo e infelizmente a gente tem um quadro de professores que esse dado ele é meio... Eu não me lembro bem, mas é coisa de 30% a 40% é professor e o resto é estagiário. E a galera precisa. E não tinha professor de bateria na escola. Eu era o responsável pela bateria na escola. E eu estava concomitantemente, né? Eu estava no 2º semestre do conservatório e dando aula lá. E é uma doideira. O projeto do estúdio Space Invaders foi um passo a seguir depois da tua graduação e tal? Ou foi um susto também, como começar a tocar? Então, como é que foi? Veja bem. Quando terminei a faculdade, eu terminei no 2º semestre de 2010. Aí eu saí de estudante para o índice de desemprego formal da sociedade, né? Eu fiz a faculdade de licenciatura porque era a única coisa que tinha aqui na área de música. Mesma coisa, sempre é questão de opção. Hoje em dia já tem a faculdade de percussão erudita e tal, que começou quando eu estava quase me formando, perto de 2010. Eu não tinha opção, eu queria ser instrumentista, né? A vida toda, né? Ser instrumentista, tocar, não sei o quê. Sempre gostei muito de produzir também. Não produzir, tipo, sou produtor, mas mesmo quando eu tava lá na primeira, segunda banda, o lance de ficar metendo o dedo na guitarra do cara e dizer, não, pô, assim, eu sempre gostei. A primeira vez que eu entrei num estúdio de gravação foi um estúdio grande, acho que eu não lembro o nome, não lembro. Mas assim, sei que a Dilson Ramos tinha gravado um disco lá, tinha lá na parede. Aí eu me apaixonei por aquilo ali, sempre gostei de estúdio, né? Eu sempre gostei de estúdio, sempre gostei de tudo. Quando eu tinha 17 anos, foi o período entre eu terminar o colégio, começar a economia, parar a economia e tal. No Residencial Boa Viagem, que fica ali entre o Shopping Recife e o Geraldão. Tinha uns amigos da banda que moravam lá. E o pai dele era um cara
que tinha se formado em filosofia. O cara foi militar a vida toda, se aposentou, nunca conseguiu ser músico, ama a música. Quando viu que os filhos queriam ser música, ele tinha feito estudar filosofia, atuava como professor de filosofia e era assim, quer ser músico, vai ser músico. Pra ter ideia, na 7ª série ele tirou o bicho da escola, trancou a escola, o bicho passou 1 ano só estudando guitarra para decidir, é isso que você quer mesmo, então você vai... Então assim, eu entrei nessa atmosfera com 16 para 17 anos, eu entrei nessa atmosfera com o nosso Romildo Nogueira, o pai desse meu amigo, que aí ele alimentava mais ainda aquele sonho que a gente já tinha o tempo todo. Então ele proporcionava tudo, então ele conseguia uma sala desocupada, ele tinha equipamentos, tinha equipamento para tudo, não interessa se era bom ou ruim, mas tinha uma caixa que dava para ligar a voz, tinha uma que dava para ligar o baixo, guitarra, tinha uma bateriazinha em casa, tinha tudo. E a gente fazia apresentações na rua, na praça do residencial, a gente chamava lá ensaio aberto, a gente fazia no sábado, fim de tarde, e aí o bicho morava no 3º andar, ele conseguiu uma sala na associação de moradores pra gente guardar esses instrumentos. E aí eu muito doido, a sala não tinha energia, não tinha porta, não tinha nada, eu guardava tudo lá pra não precisar subir o 3º andar. Aí eu fazia o quê? Eu montava a bateria e ficava tocando, né? Claro, Ficava uma poça de água no chão, assim, ó, calor da porra, escorrendo. Eu ficava lá tocando até 10 horas, quando a turma queria chamar a polícia, aí eu parava, né? Lá, depois a gente conseguiu uma autorização para montar um estúdiozinho, um comunitário lá. E eu gerenciei esse estúdiozinho durante 1 ano e meio a 2 anos, até eu passar na faculdade de música. Aí eu deixei lá na mão da galera e ele durou uns 6 meses. Sem mim. Tu já ia perguntar, ainda tá lá? Não, ele durou 6 meses sem mim. Mas assim, era tudo com doação. Ele doou essas primeiras coisas. O pedreiro fez as coisas que precisou de graça. O pessoal da rua lá juntou um dinheiro. Teve uns políticos também, época de campanha. Aí eu fico tirando a piada que ladrão que rouba ladrão é limpeza, né? Os caras chegavam lá querendo que eu fizesse grupo jovem, campanha, participasse das... Como é o nome? Esqueci agora, comício, que não era proibido ainda, participasse dos comícios, não sei o que. Eu dizia, beleza, bicho, chega junto aí e tal. Aí nessa história eu peguei 2 PAs de voz com um cara, depois eu peguei uma mesa de som de 8 canais com outro cara, e peguei um amplificador, que o cara deu as caixas passivas, eu peguei um amplificador com um 3º candidato a vereador lá. E não fui pra nenhuma reunião e nenhum comício, né? Eu sacaneei os caras mesmo. Não, beleza, bicho, eu tenho voto do grupo jovem e tal. Gerenciei lá esse estúdio, peguei experiência lá. Era o estúdio todo cheio de caixa de ovo e tal. Que funciona, a acústica, a caixa de ovo funciona. Apesar que a galera acha que não. E pronto, certo? Então isso aí já me deu um treino e uma coisa que eu já tinha essa experiência. Já tinha essa experiência. Aí seguiu a vida. Fiz faculdade, não tinha onde tocar, dei aula no João Pernambuco, fiquei tocando. Depois que eu terminei a faculdade, eu desisti, né? O mercado aqui, complicado. Fiz um curso de barman no Senac e pensei, vou me mandar para fora, vou trabalhar num bar, não sei o quê. Nesse meio tempo, eu conheci a galera da Serrapilheira, aqui no estúdio. Eu não abri esse estúdio do zero. Aquela sala do lado, ela já existia, né? O estúdio Space Invader já existia. Um camarada morava aqui do lado, viu, montou por hobby, ele é advogado, montou o estúdio por hobby. E aí aqui eu cheguei e enraizei, né? Eu enraizei. Foi assim que se deu o processo. O estúdio ele não tinha tempo de cuidar, então o estúdio era bacana, a estrutura, mas era sujo pra caramba. Não... E aí e aí, bicho, tem que limpar o estúdio e tal. Ele fez um acordo comigo, não, eu te dou uma chave, tu pode dar aula aí, pode ganhar teu dinheiro aí. Em troca tu só deixa o estúdio organizado, pode fazer a alteração que você quiser, me deu carta branca. Então, mais de 1 ano antes de eu comprar o estúdio dele, o estúdio já era meu, entre aspas, né? Ele me deu carta branca, me deu chave e eu comandava tudo, fazia tudo do jeito que eu queria. E aí, com o tempo foi passando, ele disse que ia fechar o estúdio e eu já estava mergulhado aqui dentro, já tinha Serrapilheira, que eu conheci os meninos aqui. E a banda já existia, eu disse, não, bicho, pode fechar esse negócio não. E aí também enxerguei uma possibilidade de botar o estúdio pra frente. Aí fiz uma loucura, assim, peguei uns grandes empréstimos e mais o pezinho de meia que eu tinha, torrei tudo e comecei bem no negativo.
Mas aí peguei uma sala rodando, já com nome, as pessoas já conheciam. Eu só fiz melhorar o negócio e depois eu consegui pagar tudo, graças a Deus. E aí a gente foi expandiu pra cima depois, quando liberou a sala lá. Hoje em dia tem 3 E aí salas. tem 3 salas o estúdio. Essa que a gente tá, que é o quartinho, né? Uma sala pequena, intimista. E as outras 2 que aguenta mais porrada. Aí rola gravação aqui. Isso, aí depois, como eu disse, eu gosto pra caramba de produção. Todo o dinheiro que eu tô ganhando, que na verdade é pouco, então eu vou engatinhando, mas estou sempre reinvestindo, né? Sempre reinvestindo. Eu comprei já algumas coisas, já faz gravações em nível considerável. Já faz em nível considerável. Tente enxergar do meu ponto final. Se eu sou louco, quem eu sou? Se não é o mundo, então o mundo real. A identidade da banda é muito legal. O nome Serrapilheira é muito legal. De onde é que veio? Qual é o significado? Serrapilheira, a gente apresenta numa frase um pouco poetizada, que é: a manta morta da terra, o alimento da própria vida. Isso é mais ou menos em cima da definição do dicionário mesmo, assim. Serrapilheira é aquele monte de detritos orgânicos que cobre uma floresta, cobre uma parte de mata, folha seca, animal morto, tudo que tá ali. Quando você vai andando e vai crack, crack, quebrando, né? Tudo aquilo ali vem da própria natureza, morre, se decompõe, serve de adubo para realimentar a própria floresta, né? Ela é adubada por ela mesma. E assim, a gente enxerga que o processo da gente é mais ou menos esse, assim. A gente absorve tudo que está ao redor e nesse processo a gente realimenta as coisas e com a arte, né? Na área da arte é como se fosse esse esquema aí da realimentação, da vida. Massa. Falando sobre a Serra, ela começou com uma formação diferente da atual, né? O que é que mudou, assim, mais expressivamente na sonoridade com essa mudança? Com certeza o peso da banda no sentido rock, guitarra, foi a principal mudança, assim, né? Porque antes tinha um teclado, né? A banda tinha um outro guitarrista que ele gostava mais de coisa assim, Radiohead, Tame Impala e tal. E tinha um tecladista que é meio na vibe hippie, assim, Novos Baianos. E ele também gosta daquelas coisas oitentistas, de Depeche Mode e tal, New Order. Então tinha... mais efeitos. Ele tocava escaleta, tocava o teclado com um monte de timbre diferente e tal. E você tinha Mauro na guitarra, que não era um guitarrista pesadão. Antes da saída de Mauro já entrou Jorge. Jorge, na verdade, ele é um cara versátil, né? Um dos melhores guitarristas que eu conheço, assim. O cara faz de tudo. Mas pelo sangue, como a banda é dele, ele vai compor, ele gosta de coisa pesada e tal. Aí a banda já criou um pouco mais de peso quando entrou a segunda guitarra. Depois que Mauro saiu o teclado. Aí a gente botou só o Rafael, né? Guitarrista do Cangaço, aí lascou. Aí, sem querer, a gente vai migrando para uma outra dinâmica de som. As músicas novas, elas estão bem diferentes mesmo. No geral, não só a sonoridade, mas a carga, as próprias letras, esse segundo momento que vai vir em breve. Na verdade, vai vir o primeiro momento ainda, o disco, né? Todo mundo já conhece tudo, já tem um monte de coisa no YouTube, da gente tocando ao vivo no estúdio e tal. Tem no teatro também, no Marco Camarote lá do Sesc Santa Amaro. Também DVD, tem, né? a gente gravou o DVD antes de gravar o disco, que era a possibilidade que a gente tinha. Vamos microfonar o show, gravar tudo. Aí a gente lançou acho que 4, 5 de lá. Aí depois tem mais umas 3 ainda feitas aqui no estúdio. Mas o disco tá pra sair, né? O disco tá pra sair, mas a gente já tá terminando o processo de gravação, mixagem, não sei o que. Na verdade, a gente já tá em outra, né? Foi atropelando, assim. O disco vai ser lançado, mas a gente já tá com metade do segundo aí rodando. E a energia da gente já tá diferente, né? O primeiro disco vai sair porque tem que sair. E aí vem Mas mais isso. novidades. Vem novidade, inclusive no disco vai vir novidade, mas eu não vou dar o mínimo spoiler. A cena do rock em Pernambuco é difícil de você
conseguir uma visibilidade a mais, né? Como é que tu enxerga isso, assim? Tem alguma maneira que tu possa ver que melhoraria a situação como tá, mais oportunidades? Sinceramente, eu acho que eu poderia ficar filosofando, falando sobre minhas impressões, que são minhas. Algumas são baseadas em dados, outras não, né? Sobre horas. Mas eu acho que para ir direto ao ponto, melhor até deixar de lado. Porque assim, a gente está passando por um momento global complicado. No mundo é difícil, no Brasil é mais, e em Recife, pelo menos eu fico achando que mais, né? Como um vitimismo. Que às vezes você vai tocar aqui do lado, basta você ir para Caruaru, já é diferente a receptividade do público, que é onde eu quero chegar, o público. Essa questão de velocidade de informação, internet, música de graça, eu não estou nem falando de disco, gravadora, essas coisas, não estou entrando nisso não, senão a gente vai conversar 3 horas sobre isso, pelo menos, né? Mas assim, as pessoas não têm muito mais apego a CDs, a álbuns completos, as pessoas têm playlists, elas escutam uma música da banda. Rápido, isso né? faz também com que as bandas de alguns anos pra cá venham empreendendo em fazer apenas os hits. Às vezes você tem banda que bomba uma música no YouTube e não se sustenta porque não tem corpo, não tem disco. O cara tem 15 músicas, 2 mais ou menos, uma que bombou e as outras 12 uma porcaria. Então as pessoas não se apegam, as pessoas não fazem o trabalho pensando em conquistar alguém a longo prazo. É aquele negócio de viralizar. As músicas não fazem mais momentos como antes, assim, é o lance da playlist, né? Então a dificuldade de surgir ídolos tá muito grande. As pessoas também não buscam mais ídolos como antes. A realidade hoje é de ver que todo mundo é ser humano, que todo mundo é igual, tem essas... Então, toda essa bagunça faz com que fique a parada bem complicada para você sair do canto com uma banda. Sempre foi difícil. Mas hoje você, dentro desse cenário, eu não tenho muita ideia de para onde ir, não. E às vezes você vai nas palestras de caras que tocam em algumas bandas semi-famosas e os caras chegam lá e eles falam mais ou menos o que eu tô falando, né? Assim, para um cara completamente leigo, aquela palestra é massa, mas pra gente, a gente vai lá meio que pra trocar ideia com o cara. A diferença é que, às vezes, ele tava no lugar certo, na hora certa, conseguiu crescer mais do que a galera, mas tá todo mundo no mesmo nível de conhecimento. Então, assim, se houvesse fórmula, tava cheio de gente ganhando dinheiro com isso. Mas não Então, tem fórmula, não. Estruturalmente é mais importante você manter um trabalho sólido do que uma coisa que você... Isso depende do seu objetivo, né? Eu acredito na questão do trabalho sólido para você conquistar uma coisa maior. Mas às vezes você com um trabalho sólido, você acaba por não ser pop, por não viralizar uma música, não bombar uma coisa que jogue você pra lá, e aí você não cresce, né? É como se fosse uns gráficos muito doidos. O cara bomba uma música, o cara vai lá pra cima. Aí o outro cara que tem o negócio mais sólido, ele vai por ali, e às vezes ele não cresce mais, né? Fica por ali e tal, mas é bem complicado. A questão também, eu não vou nem falar sobre isso, mas é importante mencionar pra galera se informar ou coisa assim, a questão de funcultura, de Lei Rouanet, todos esses incentivos que eles ajudam pra caramba por um lado, e por outro eu acredito que tem o lado ruim, né? Muitos músicos são reféns das prefeituras, só tocam por ali. Também se não tivesse ali não ganhava nada. Aí diziam, não, mas se não existisse isso eu ia morrer de fome. Beleza, mas tudo isso, show de graça, faz com que as pessoas não queiram pagar por shows, né? Você tem show, vamos usar um exemplo muito simples assim, que Nação Zumbi, a banda consagradíssima, a partir do momento que Nação Zumbi começa a tocar, anos atrás, Marco Zero, Carnaval, não sei o que, tudo de graça. Pô, o cara faz um show fechado. Vou pro show de Nação Zumbi pra quê? Pô, daqui a 3 meses eu vou ver no Carnaval. Acaba o mercado privado, pô. E o mercado privado, o público, nessa área de música, né? Não vamos daqui pra cá, esse bicho é de direita, bicho, falando em mercado privado, privatização, mala, vou escutar mais não a entrevista. Não é isso não, pô. Mas quem sustenta banda é fã. Não adianta, pô. Quem sustenta a banda é fã. Aí o governo tem que tirar dinheiro para incentivar
a cultura para a música continuar existindo, porque não existe fã. Meu irmão, é uma bagunça da porra, não sei nem mais o que falar, não. Mas aqui, assim, tu acha que falta... Eu sempre vejo o pessoal reclamando que não tem show deles durante o ano, que não tem show de Lenine, que são muito poucos. Falta o pessoal trazer ou falta público? Eu acho que a turma não se interessa em trazer porque você tem esse problema do público. No caso de Lenine, especificamente, eu acho que ele consegue encher um teatro, dependendo da divulgação, dependendo de tudo. É um grande artista, consagradíssimo, mas ele toca no carnaval, né? Quem é que vai pagar pra ver o show do cara? Ainda mais o cara em crise, o cara liso, o cara isso, o cara aquilo. O cara prefere esperar 4 meses e ver no Marco Zero, pô. Pelo menos é isso que eu acompanho na classe média, por aí, é esse comportamento. Esse pensamento. E aí Lenine pode empreender as turnês dele, ele pode observar que isso é o que as bandas de menor porte têm feito, né? O cara vai lá, solta no Spotify e patrocina, e solta no YouTube, Facebook, a página, pá, e joga a banda dele no Brasil. Aí ele vai ver que em Fortaleza ele tem mais visualização do que em outros cantos. Ele vai ver que em São Paulo ele tem mais visualização, ou alguma cidade do interior do Mato Grosso. Aí o cara faz, porra, eu acho que ali, ó, em Recife, eu vou fazer um show ali e vai dar 30 pessoas. Mas se eu fizer lá no interior do Mato Grosso, a gente consegue botar 200 pessoas, bicho. E aí, 200 pessoas, paga o transporte e paga o aluguel do som lá. Então vamos lá procurar um bar. Aí o cara, pô, pela internet, o cara faz seu próprio show, né? E a galera faz isso para poder viabilizar uma turnê, para poder divulgar mais ainda e para poder dizer que a banda existe. Mas aí os artistas maiores, como a gente tava falando de Lenine e tal, normalmente você tem um produtor de evento, né? Em Recife especificamente, eu acho que eles cada vez menos eles arriscam dinheiro em eventos de bandas que não sejam de festa, né? Sertanejo, forró, não sei o quê, porque ali não interessa, vai dar muita gente, muita bebida vai ser vendida e sempre vai dar dinheiro. Mas a gente tem exemplos agora no fim do ano. A gente teve show de Titãs no Baile Perfumado e teve show de Legião Urbana no Cabanga, ali no Líbano, né? Sei lá, na parte aberta ali, daquele ancoradouro lá. E os dois eventos foram super fracos, pô. Titãs, uma banda antigona, assim, cheia de fã. Deu um pouco menos de 1.000 pessoas, né? Num lugar que daria 5.000. Tome prejuízo pra cima do produtor. E o Legião Urbana, então, nem se fala. Cachê lá em cima, um espaço gigante. Eu não me lembro se era pra... A galera queria que desse 5, 6 mil pessoas. Deu muito menos. Ou então era pra dar 20 mil e deu 6 mil. Eu não lembro mesmo, eu não lembro. Mas eu sei que foi um prejuízo aí de mais de 200 pau aí. Aí é complicado, né? A galera não tem o estímulo de arriscar em fazer show, que foi inicialmente a pergunta que você fez, né? Sim. Por que que não tem tanto show aqui e tal? Eu acho que isso é um dos fatores principais, assim, ninguém arrisca dinheiro mais, porque a galera não vai. Em Recife, simplesmente a galera não vai. Por falar em festivais grandes, o Abre Pro Rock desse ano teve a Serrapilheira, né? Que é o teu projeto principal. Sua banda aí. Como é que foi a experiência? A experiência, eu vou dizer que melhor impossível. Melhor do que foi, só se tivesse o Chevrolet Hall, o Classic Hall, né? Mudou de novo o nome. Lotado. Porque o Abre Pro Rock, ele vem na guerra, né? Um festival independente e tal. Vem na guerra para conseguir público. Eu não me lembro agora, não olhei o release da quantidade de pessoas, mas enfim, todo mundo tratou a gente super bem, o equipamento de primeira, não tinha essas restrições de essa banda aqui é local, segura o PA, segura não sei o que, não libera no palco não sei o que, ou então a galera destratar de alguma forma. Inclusive o festival ele já é conhecido por isso. Antes de tocar, andei conversando com pessoas que tocaram em outros anos, e todo mundo já disse assim, não, pô, lá no Abril a galera fortalece mesmo e tal. Foi super bem falado por todo mundo que eu perguntei antes de tocar. E todo mundo que eu conversei depois de tocar, que eu falei também isso que eu tô falando agora. Pô, a equipe lá tratou a gente como profissional. Aí eu até falo brincando, eu digo, não sei se é porque eu também já sou mais velho, já tô com 30 anos, não sou aquele moleque de 18
ou de 17, que eu chegava nos cantos e a galera menosprezava o cara pra caramba. E depois do show até dizia, pô, boy, legal tua banda e tal. Mas na hora de organizar, ninguém queria fazer nada e toda pergunta e todo pedido era uma ofensa. Lá não teve nada disso. Todo Profissional. perfeito, perfeito, tudo de bom. A gente tocou no mesmo palco, porque ele dividiu o palco do Classic Hall em dois, né? E tinha palco A e palco B. A gente tocou no palco B, que foi o palco da direita, assim, o mesmo palco da atração principal, né? E simplesmente a galera não dá diferença, pô, entre e isso eu acho correto, né? A gente teve uma oportunidade de mostrar o trabalho no festival bacana e a gente mostrou um trabalho de verdade, do jeito que a gente queria. Eu não tenho nada a dizer a não ser agradecer por ter sido tudo bem, agradecer as pessoas e a situação, assim, foi tudo bem mesmo. Tem mais algum festival daqui que vocês querem participar, que vocês gostam? Hack Beat e Coquetel Molotov são os outros dois grandes festivais daqui, clássicos, de alternativos e que a gente ainda não tocou. E eu queria tocar, com certeza. O Hack Beat é aquele carinho especial que você tem, apesar de eu ter xingado show gratuito. Mas porra, o Hack Beat é massa, né? É massa, né? Hack Beat é demais. É o palco da diferença que faz a diferença no carnaval. Pô, exatamente. Bom, valeu, Ivo. Obrigada Obrigado. por ter recebido a gente. Valeu, aí sucesso pra banda. E quem quiser procurar o Zé Rapilheira, né, pode procurar o YouTube, o Instagram, Eu acho que a gente só não tem Twitter. o Facebook. Chega lá pra conhecer, né? Valeu, amados. É isso aí. Valeu. A cidade está bem